Boa noite a todos. Que nos abençoe Jesus, Ele que é o amigo incondicional das nossas vidas. Que todos sejam bem-vindos à Casa Espírita Luz de Jesus, os irmãos que estão aqui na casa física e também aqueles irmãos que estão assistindo através do Facebook. Então que todos sejam bem-vindos. Nós queremos ler um trecho do livro Pão Nosso, de Chico Xavier. Preserva a ti próprio, vai e não peques mais. Diz o trecho então: a semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não ampara poderá secar. A água que não distribui, ela forma pântanos. O fruto que não é aproveitado, ele apodrece. A terra boa que não defende é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não é utilizada, ela cria ferrugem. As flores que nós não cultivamos nem sempre voltam a florir. O amigo que nós não conservamos, ele foge do nosso caminho. A medicação que nós não respeitamos na dosagem e na oportunidade que lhe diz respeito, não nos beneficia o campo orgânico. E assim, meus irmãos, também é a graça divina. Se nós não guardamos o favor do alto, respeitando-o em nós mesmos, se não usamos os conhecimentos elevados que recebemos para benefício da própria felicidade, e se não prezamos a contribuição que nos vem de cima, do alto de Deus, não nos vale a dedicação dos mensageiros espirituais para conosco. Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas, porque sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Por isso Jesus disse: vá e não peques mais. O ensinamento do Mestre é suficiente e expressivo. O médico divino, ele proporciona a cura, mas se não a conservarmos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. Agora então pedimos a todos que fechem os olhos físicos, pois nós vamos fazer uma oração. Nós vamos orar pedindo a Deus para que ampare esta casa espírita, que dê muita luz sempre a ela. Nós queremos pedir a Jesus que nos abençoe, não somente a nós que estamos aqui, mas os nossos familiares e amigos que não puderam estar presentes hoje, que eles sejam também abençoados. Nós queremos pedir a Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima, que nos acolha em seu coração materno, diminuindo as nossas dores, ajudando-nos a resolver as nossas dificuldades. Queremos pedir a Francisco de Assis que possa nos ajudar a compreender por que ele disse: é perdoando
que se é perdoado. Que nós possamos compreender que para que possamos receber o perdão, primeiro devemos perdoar. E também pedir aos irmãos luzeiros desta casa espírita que amparem este momento de oração, de estudo, de palestra, para que nós possamos sair daqui melhor do que quando entramos. Pedimos a esses irmãos luzeiros que amparem, abençoem e intuam o palestrante da noite de hoje, o irmão Biazus. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Então nós temos hoje o nosso irmão e amigo Almir Emílio Biazus, que vem de Vargião para nos falar como um servidor do Cristo. Obrigado, Marcos. Cada vez que a gente vem a essa casa, o carcanhar bate, né? Começa a tremer, né? É muita luz. Boa noite. Boa noite. Tem mais cadeira aqui, ó. É sempre uma alegria enorme quando nós podemos estar presentes numa casa espírita. E aqui mais ainda, porque temos uma ligação muito forte com muitas pessoas daqui. Vejo alguns conhecidos hoje, né? Meu amigo Lancha, sua esposa, o Kid. Ô Kid, veio para casa hoje, né? Meus irmãos, nós hoje vamos falar um pouquinho sobre silêncio, oração, serviço. Sentido da nossa vida. E na primeira mensagem que nós trazemos para o nosso estudo dessa noite, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. A existência na Terra pode muito bem ser comparada ao firmamento, que nem sempre surge azul e limpo. Dias existem nos quais as nuvens da prova se entrechocam de improviso. E aí estabelecem o aguaceiro das lágrimas. Raios de angústias varem o céu da esperança. Granizos de sofrimento apedrejam os sonhos. Rajadas de calúnia machucam a alma. Enxurrada, trazendo maledicência, invade o nosso caminho sem aviso. Mas tudo tem uma razão de ser. Multiplicam-se os problemas, traçando os testes do destino nos quais é avaliado o aproveitamento dos valores que o mundo nos oferece. E então precisamos ajuda. É preciso ativar algum sistema de defesa urgente, um mecanismo que nos auxilie a resolver os problemas para que eles não nos derrotem. SOS é o sinal de todas as nações para configurar a súplica do socorro. E cada um de nós pode lançar um aviso desses no nosso próprio celular. Igualmente podemos ativar um SOS para nós mesmos. O primeiro S significa silêncio diante do caos. A letra O representa a oração em frente aos desafios. E finalmente temos mais um S significando o serviço perante o mal. Funciona assim. Se a discórdia ameaça, façamos silêncio. Se a tentação aparece trazendo trevas para a estrada, nos sirvamos da oração.
Se a ofensa nos injuria, refugiemos-nos no serviço. Uma grande parte dos problemas da vida poderiam ser evitados se nos dessemos alguns segundos ou minutos de silêncio. Silêncio antes de retrucar. Silêncio antes de retribuir a palavra feroz. Silêncio antes da vingança. Calar e refletir. Por alguns dias antes de uma decisão importante. Calar e nos colocarmos no lugar do outro, organizando as ideias com a devida calma e não agindo no calor do momento de agitação e raiva. Precisamos muito desse silêncio. A nossa reflexão tem que vir de dentro do nosso coração e transformar a nossa vida e a vida daqueles que nos acompanham. Somos todos irmãos e necessitamos uns dos outros. Também da oração, pois a nossa mente ainda é imatura, jovem, buscando a sabedoria. Não sabe se comportar devidamente, não sabe julgar e quase sempre perde ou se perde em desatinos. Nossos pensamentos precisam de ajuda e a oração é a fonte segura do nosso auxílio. Ela nos liberta das ideias perniciosas, nos faz sair dos ciclos viciosos, das monoideias. Elevar a mente em oração é mudar a nossa frequência mental. Estar ligado com a espiritualidade. Esquecer da materialidade, porque nós estamos aqui para cumprir a nossa missão em busca da nossa redenção espiritual. E o nosso crescimento espiritual tem que ser o primeiro. Tem que estar em evidência. Também nos coloca em contato com o nosso verdadeiro eu. Quanto ao último S, o que nos reporta ao serviço, levemos em conta que o trabalho no bem enobrece a alma. E, portanto, nos ocuparmos, sermos úteis, cumprirmos nossos propósitos maior na obra da criação. Somos obreiros do Senhor. Precisamos colocar em evidência o nosso trabalho, porque isso dignifica o homem. O trabalho no bem nos recupera quando caídos. Reparar erros de ontem funciona como uma muralha defensiva contra as tentações do mundo. Que possamos ter sempre conosco esse SOS. O mundo está carente de silêncio, a oração e serviço. Diante de todos os desafios das adversidades, das lutas incessantes que travamos todos os dias, batalhas diárias na convivência com os irmãos de caminhada e na convivência no lar. Lembramos desse precioso sistema de defesa da alma. Esse silêncio diante do caos. Oração frente ao desafio. Esse serviço no bem todo dia, preservando-nos do mal. Momento Espírita, Daldo Vieira, 8/11/2023. Sentimento e oração, serviço, sentido da vida, nos traz para essa casa hoje a responsabilidade, depois de intuídos e inspirados, ao lermos as cartas de Cristo, por diversas vezes, e numa delas nos reportamos a Jesus, pedindo orientação se deveríamos começar a levar a casa espírita
os seus ensinamentos trazidos das cartas de Cristo. E logo veio a inspiração. E a primeira orientação vindo do plano espiritual nos leva a trazer para essa casa hoje parte das palavras do Cristo da carta 4. Que leva, e como nada é por acaso, a mensagem que vocês acabaram de ouvir, que é do Momento Espírito, se conecta automaticamente com o tema desta noite. O homem e a mulher são duas metades iguais de um todo. Quando o homem é solteiro e vive só, manifesta somente os aspectos da sua fonte do ser. Qual é a nossa fonte do ser? A consciência divina universal. Aquele que nós chamamos de Pai, que chamamos de Deus, seja lá o nome que damos, independente da religião que frequentamos, nos traz. E quando a mulher vive só e solteira, ela também manifesta apenas um aspecto da sua fonte do ser. A intenção divina da consciência universal, aquele que nós chamamos de Pai, foi a de expressar a sua própria totalidade através da criação. Ao individualizar na forma física cada um dos dois aspectos de si mesmo, cada um dos dois aspectos de si mesmo, homem e mulher, a consciência divina universal traz a si mesmo, igualmente equilibrados, a sua individualidade, e depois volta a uni-los na forma física, a fim de que eles experimentem a unidade da totalidade da consciência divina universal. Deus é maravilhoso. Nos permite sermos homens e mulheres, de encarnação para encarnação, quando numa somos homem e na outra somos mulher. Onde está a desigualdade que muitos atribuem? Porque a mulher é submissa. Porque o homem tem que mandar. Não é assim que funciona. Busque entender, meus irmãos, de onde originalmente nós agregamos a nossa individualidade. De Deus, do nosso Pai, que está em tudo e em todos. O homem e a mulher foram individualizados para experimentar e formular a intenção em suas vidas. E esse é o primeiro impulso da criatividade. O homem e a mulher também foram individualizados para experimentar e expressar a força de vontade. A força de vontade. E a força de vontade do homem se experimenta e se expressa principalmente como atividade. E em sua forma punitiva, ele sai para o meio ambiente para realizar a sua intenção. Portanto, ele veste o manto de líder e de buscador. Ele foi idealizado para pensar e trabalhar, para realizar seus propósitos, sem obstáculos e sem obstáculos das suas emoções. E a força de vontade da mulher, ou na mulher, é motivada e experimentada principalmente no sentimento, ou como sentimento. A necessidade de nutrir a intenção original e leva decididamente à plenitude, à maturidade, através do processo de cuidar, alimentar, vestir, ensinar
e proteger. Por causa da sua mobilidade masculina e o seu impulso de liderança, o homem considerou-se superior ou bem superior à mulher. Isto é porque ela, a mulher, permanece estável, criando segurança para o homem. Mas o impulso feminino é o impulso do amor incondicional, um impulso digno do mais alto respeito e consideração, que capacita para florescer e realizar seu propósito inato dentro do lar, em paz mental e com alegria. O papel do homem é o de prover segurança física e meios materiais de subsistência para a sua família. O papel da mulher é de prover segurança emocional e os recursos emocionais para realizar pessoalmente a alegria no ambiente familiar. Por que no Oriente e no Ocidente até hoje estão brigando? Justamente porque no passado, tanto no Oriente quanto no Ocidente, o homem exerceu seu papel dominante dentro do lar, tornando a mulher submissa e obediente à sua vontade. Ao fazer isso, desviou e distorceu as energias da consciência divina e as canalizou através da sua mente e coração para uma civilização distorcida. Ao fazer isso, desviou e distorceu as energias da consciência divina. A consciência divina, nosso Pai, criou homem e mulher individualizados para juntá-los nas suas encarnações, para saber exatamente o que fazer em busca do seu aprimoramento espiritual. Por isso que nada vem de graça. E se hoje você é mulher, amanhã você vai ser homem. E se hoje você é homem, amanhã será mulher. Então o respeito tem que ser mútuo. E quando nós desviamos o pensamento de Deus, a consciência divina universal, que criou a mulher para fazer aquilo que nós comentamos agora: amor, paz, tranquilidade no lar, e o homem para suportar os desafios de buscar aquilo que é necessário para a subsistência de sua família. Agora, não podemos jamais esquecer a parceria. Ninguém manda mais do que ninguém. Temos que ser autênticos um para com os outros. Parceria acima de tudo. Porque se você é muito mandão, numa próxima encarnação vai voltar como mulher e vai sofrer a lei de Talião, causa e efeito. Respeito mútuo, qualidade de pensamento dentro do lar entre todos da família, a necessidade que temos todos nós para não distorcermos a consciência de ninguém, né? E ele também, o homem lá no Ocidente, no Oriente e aqui, em todo lugar, distorceu a consciência da mulher, infundindo nela um profundo ressentimento pelo seu papel submisso, que ela sabe, olha só, que ela sabe por intuição que não deveria suportar. A mulher sabe, e muitas vezes se sujeita para o quê? Preservar a família, os filhos, para não deixar que haja atrito familiar. Muitas vezes aguenta pesadas coisas em função de um marido que bebe, que fuma, que se droga,
que é mandão, que faz de tudo para distorcer o lar, e a mulher suporta. E por que essa mulher suporta? Porque já é um espírito de primeira grandeza. Está nessa encarnação para reparar algumas das suas imperfeições do passado, que pode ter sido muito bem, como homem, ter feito o que está suportando agora. Isso chama-se sabedoria, conhecimento. E assim ele criou o homem um modo de vida degradado e degradante para si e para sua companheira, inteiramente em conflito com a natureza da sua fonte do ser. A nossa fonte do ser é o nosso Pai, a consciência divina universal. O homem distorceu o que Deus quer de cada um de nós, porque ele impôs à mulher determinadas situações de submissão à sua vontade. Agora, não fique muito contente, senhoras mulheres. O fato de que a mulher tenha sido levada a exercer seu impulso masculino de agressividade para expressar sua igualdade de ser, a fim de ganhar o respeito que merece dentro da sociedade, significa que a sua civilização tornou-se totalmente desestabilizada e doente. A mulher veio para uma missão nessa sua encarnação. Aquilo que eu li lá no começo. A mulher, por desespero, está usurpando o papel masculino, mas ao fazê-lo está frustrando a intenção por trás da criação. A intenção por trás da criação. O que Deus criou, homem e mulher, cada um na sua função original, determinada pela espiritualidade. A mulher foi criada para algo, o homem foi criado para algo. O que não pode é usurpar o poder do outro. Nós temos que ter consciência que muitas vezes o homem e a mulher perderam completamente o seu rumo. Nos países subdesenvolvidos, as pessoas vivem somente pela metade, tentando solucionar a divisão entre homem e mulher através do sexo casual. Do sexo casual. Como consequência, o homem e a mulher ficam ainda mais divididos e insatisfeitos. O conflito na unidade familiar gera estresse, miséria, separação, e mesmo vivendo sobre o mesmo teto. Cada um num quarto. Cada um vai se alimentar depois que o outro sair da mesa. Porque não consegue dividir os bens materiais, porque ainda há atrito dentro da própria família. Agora, já nos países desenvolvidos, os consultórios estão cheios de pessoas e crianças infelizes, que dizem não saber realmente quem são, ou qual é o seu propósito na vida. Fazem essas perguntas aos especialistas e que também não sabem dar a resposta. E tudo por quê? Porque se lembrarmos a cada pessoa, homem e mulher, que eles têm uma lição a aprender na vida, que somente podem ser aprendidas no sexo e na raça na qual cada um se encontra. Seja preto, seja branco, seja a cor que quiser, mas dentro da realidade daquilo que a moralidade exige. Essa é a condição que traz para nós, homens e mulheres,
E aqui nós podemos pensar um pouquinho. Uma mulher deve aceitar o seu papel na vida como provedora de amor e segurança. Sim, né? E essa segurança emocional é muito importante porque ela foi criada para isso. Deus deu esse dom à mulher. E, infelizmente, a mulher esquece. Assim como o homem esquece a sua função primordial. Quer suprir as necessidades do lar através do seu trabalho, com honestidade, e deixar de lado a ganância de quanto mais tenho, mais eu quero. Vivam com sabedoria. E a sabedoria passa por entender que o nosso Pai, a consciência divina universal, sabe exatamente o que é o necessário de cada um. Basta que nós nos coloquemos na condição de entender que Ele sabe realmente o que cada um de nós precisa. Não nos desesperarmos. Eu costumo falar para minha esposa: não se preocupe com o amanhã, é o agora. É esse o momento. O momento em que nós estamos numa casa espírita, buscando conhecimento, buscando ligação com o plano espiritual, para que o nosso espírito entenda que nós estamos numa parte singela de conhecimento para a elevação dele. Não é o meu corpo que está falando, é o meu espírito que está levando a vocês essas palavras. Então devemos tirar as vendas da visão e o intelecto limitado para ver claramente que não se deve haver desigualdade pelas intenções compartilhadas para expressar da maneira mais espiritual tudo que ambos trouxeram, agregaram da consciência divina universal. Eu já falei nessa casa, mas eu vou repetir. No ato sexual do homem e mulher, no amor profundo do respeito que existe num casal, quando se chega ao orgasmo, naquele momento do orgasmo, nós pensamos, nós agregamos uma parte da consciência divina universal. Hoje, talvez todos vocês, assim como eu, entendemos por que nós temos essa ligação com o Pai. Entendemos por que o Pai está dentro de nós. E entendemos por que o Pai está em tudo. Porque tudo é dessa forma. Na natureza também é assim. Nas plantas, nas flores, nos animais, nos insetos. Tudo tem uma razão de ser. E a consciência divina diz sim que o homem e a mulher trabalhem juntos dessa maneira. Finalmente vão experimentar, sim, no futuro, a felicidade verdadeira da unidade da alma, mente, coração e corpo. Então isso tudo também se aplica à mulher, né? Da mesma maneira, a mulher não poderia existir confortavelmente sem um pouco de impulso masculino. A mulher também não poderia viver sem um pouco do impulso masculino. Por que isso? Muitas vezes aqui pessoas conhecem e nós não podemos criticar e nem julgar. Mulher amando mulher, homem amando homem, porque traz guardado, não é certo, tá? Porque traz guardado dentro dele ou dentro dela a última encarnação e não conseguiu se desvencilhar dessa energia. Foi mulher na outra encarnação e sai agora homem
pode trazer uma força muito grande do aspecto feminino, assim como o homem, agora com uma afabilidade mais feminina, porque saiu da outra encarnação como menina e traz isso. Então é uma força interior, mas o que é isso? São as duas metades que Deus integraliza dessa forma. Nós vamos passando encarnação em encarnação para buscarmos sim o conhecimento e o crescimento do nosso espírito. Eu vim para essa casa hoje com duas intenções. A primeira é trazer a palavra do Cristo nessa mensagem da carta 4. A segunda, a mensagem que veio do momento espírita. E agora eu vou fazer uma narrativa para vocês. São 8 horas e 35 minutos. Vai durar mais ou menos uns 10 minutos para encerrar. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque isso diz muito do sentido da nossa vida. Talvez alguém vai chorar. Essa é uma história que deixou muita gente comovida. Fala sobre um homem que achava que na sua vida muitas coisas que ele fazia não tinha sentido. É a história de um fazendeiro, um homem sem coração, mas que um dia pagou caro pelo seu desprezo e a sua ingratidão. Dos 4 filhos que tinha, 3 ele trazia na palma da mão, com carinho e muita dura, e o outro era a caçula, que seria sua sina. Só porque ela era menina, ele não escondia a sua decepção. E para todos ainda dizia que filho tinha que ser homem, que era para ajudar o pai na lida, e que um dia seria o dono do seu próprio chão, e que a filha, mulher, era atrasa de vida, além de não servir para a lida, não saberia dar ordens, jamais poderia ser um patrão. Em todo canto que ia, os 3 filhos ele levava, só que a menina ele desprezava, e ela, entristecida, chorava escondida, e em seu canto ficava, sabendo que o maior erro da sua vida era ter nascido mulher. Essa era a única culpa que ela carregava. Mas um dia, já cansada do desprezo que ela sofria, chamando seu pai do lado, a verdade ela dizia: meu pai, o senhor me viu nascer, mas nunca me considerou. Eu já ouvi muito o senhor dizer que o seu maior orgulho é a sua fazenda de gado e ver os seus filhos do seu lado, no lombo de um cavalo ou em cima de um trator. Mas é sobre os meus irmãos que o senhor tem falado, porque comigo o senhor nunca se importou. E nesse momento dos olhos da menina, uma lágrima rolou. Mas ela continuou o seu pensamento, e mesmo chorando ainda falou: eu podia muito bem ter nascido menino, talvez tenha sido esse o erro do meu destino, que eu acho que ele não me ajudou. Mas agora eu vejo que ter nascido sua filha foi mesmo um engano. Eu já tenho 12 anos e nunca ganhei um beijo e um abraço do Senhor. E é com a alma ferida e o coração queimando em brasa que eu vou embora desta casa e vou sair de vez da sua vida. Ele ouviu aquelas palavras daquela pobre menina, mas não se comoveu com as suas lágrimas. E ainda falou: eu nunca vi tanta bobeira, tanta coisa para fazer, e eu aqui perdendo tempo com as suas besteiras. E se você quer saber, filho mesmo, eu só tenho 3. E já que você quer ir embora, pode ir embora de uma vez.
E ela se foi, pegou a estrada e foi embora, só levando uma sacola com as roupas que ela usava. Nunca mais mandou notícia e nunca mais voltou. Alguns anos se passaram e o fazendeiro começou a ver de perto a sua sina, dos filhos que ele adorava. Não foi bem o que ele esperava e começou a sua ruína. E mais um tempo depois, o fazendeiro foi perdendo o seu dinheiro, enquanto a doença matava os seus bens. Os filhos que ele tanto adorava só pensavam na farra e na liberdade que tinham, para a fazenda não ligavam. Passavam o ano inteiro festando, assim foram gastando todo o dinheiro que tinha. O fazendeiro foi ficando desesperado, seu sangue fervia nas veias, gastando com o advogado para tirar os seus filhos drogados da cadeia. Depois de velho e cansado, ele se viu um homem derrotado, abandonado pelos seus próprios filhos. Ele se viu só, num buraco negro e profundo, desprezados por todo mundo, completamente só e endividado. E a sua fazenda, que já foi um dia o seu reino encantado, ele teve que vender para um comprador de um outro estado, que cobriu a oferta que foi dada, e aceitou as condições que ele pedia. Ele só venderia a propriedade se ele pudesse continuar ali na fazenda, mesmo que fosse para trabalhar de empregado, só para viver ali o resto de seus dias. E com orgulho ferido, reconhecendo o seu fracasso, vendo que tudo aquilo que foi construído com seus próprios braços agora não passava de um sonho perdido, que foi destruído pelos seus filhos e que fez dele um simples empregado, velho e cansado. Um certo dia ele estava sentado debaixo de uma árvore, admirando tudo que já foi seu. Foi quando ele recebeu um recado que ele ia ser dispensado e no escritório da fazenda compareceu. Quando ele foi chegando, já foram lhe falando: já está pronta a papelada, e só falta a assinatura do senhor. E ele, nervoso já, foi respondendo: fique sabendo, sua secretária, que tudo isso um dia foi meu, e que no dia em que eu vendi essa fazenda, o comprador estava sabendo que eu ficaria aqui trabalhando de empregado, e o corretor me avisou que ele tinha concordado. Disse que ele morava em outro estado, sendo que na verdade eu ainda nem o conheço, porque nem sequer aqui ele nunca apareceu. E pode dar um recado para esse seu patrão, sua secretária. Diga a ele que nesse chão ainda vou ser enterrado, e eu não vou assinar nenhum papel de demissão. Aí ela então respondeu: o senhor está muito enganado na sua decisão. O senhor entrou aqui me chamando de secretária, não sabe nem o que está dizendo. Eu é que sou a proprietária dessa fazenda, e o senhor é o meu empregado. E nisso ele abaixou a cabeça e ficou calado, mas depois respondeu: eu nunca na minha vida me senti tão humilhado. Pode me dar a papelada que eu assino a minha demissão. Eu prefiro pegar a estrada do que ter que chamar uma mulher do meu patrão. Aí ela tirou da gaveta os papéis e uma caneta e colocou na sua mão. Depois que ele assinou, ela então se levantou e disse assim para ele: senhor, parece que está chorando. Senhor, se o senhor quer saber agora, pode ir embora, pode ir andando, que eu tenho mais o que fazer. E ele foi saindo cabisbaixo lá para fora, sabendo que ia embora, mas sem ter um rumo certo. Sua vida virou um deserto, e ele se sentiu agora realmente um velho desamparado. E nisso foi chegando um garotinho do seu lado e foi dizendo: por que o senhor está aí chorando parado, enquanto a minha mãe também chora de longe, te olhando? Eu nunca vi ela maltratar um empregado,
Mas o Senhor pode ficar sossegado e não precisa chorar mais não, que ela já está vindo aí e na certa vai me pedir perdão. E ele, quando viu ela se aproximando, já foi dizendo: eu não preciso do seu consolo e muito menos do seu perdão. A senhora é rica e fazendeira e eu sou velho, que já não tem mais nada na vida. Mas eu vou sair daqui de cabeça erguida, e ao cruzar aquela porteira que por mim foi construída, eu quero ouvir o som da sua batida, que sempre foi o sinal da minha chegada, mas que hoje aponta para minha estrada, que por ironia será o meu ponto de partida. Eu já estou indo embora, já até peguei minha sacola, e a senhora já pode ir cuidar dos seus empregados, que eu não preciso de despedida, porque decisão que já foi minha vida, eu não posso sair daqui assim tão humilhado. Aí então ela falou: dessa vez o senhor não se enganou na sua decisão, porque com desprezo e humilhação ninguém alcança a felicidade. Mas eu vejo que o senhor já aprendeu bem a lição, e só uma coisa o senhor ainda não percebeu: que durante 30 anos eu sempre acompanhei seus passos, eu vi a sua glória e o seu fracasso, e o senhor ainda não está me reconhecendo. Eu vou ter contato na verdade. Um dia eu também fui humilhada, desprezada pelos meus pais e meus irmãos, que aos 12 anos de idade eu tive que pegar a estrada, só levando amargura e solidão, e fui dizendo para mim mesmo que um dia eu me vingaria, e quando eu vencesse na vida eu voltaria e mostraria para todos o meu valor. Mas eu já estou vendo que nos olhos do Senhor, nas lágrimas que estão caindo, que o Senhor agora já sabe quem eu sou e a dor que eu estou sentindo. Mas eu aprendi que a vingança não é uma boa aliança, isso aumenta a nossa dor. E por favor, meu Pai, chega de chorar, não vamos mais sofrer, me dê um beijo e um abraço, que um abraço e um beijo também quero te dar. O mundo me ensinou a viver e a vida me ensinou a perdoar. Por isso o Senhor não precisa mais ir embora, o Senhor já tem sua fazenda de volta para cuidar. E para o Senhor melhor entender, eu faço questão de mostrar que os papéis que assinou agora há pouco na minha mesa, e que nervoso o senhor leu antes de assinar, não era a sua demissão, era a escritura da fazenda que eu estou lhe devolvendo em suas mãos. Esse é o presente que eu queria te dar. E comigo o senhor não precisa se preocupar, que eu estarei aqui bem perto, em outra fazenda que eu acabei de comprar. E já que o senhor não vai mais embora, me dê então a sua sacola, que o seu neto também quer lhe abraçar. E ele andava se sentindo tão sozinho, quando aquele menino o abraçou, beijando seu rosto e chamando-lhe avô. Se ele tinha algum resto de mágoa no pensamento, naquele momento se acabou. Chorando, ele abraçou a sua filha e o seu netinho, pediu perdão pelo seu passado, totalmente arrependido, voltou a ser um homem honrado, e só então para ele a sua vida finalmente fez sentido. É lindo, né? É para chamar a atenção de nós todos, que o lar, que a família, é a coisa mais importante que nós temos. Começa tudo dentro do nosso lar. E não importa, jamais, se um dos cônjuges está com problema, o outro tem obrigação. Tem que estar em sintonia, porque foi uma parceria contratada, até que a morte os separe. É claro que nós sabemos que existem casos em que há separação, por algum motivo, porque talvez já cumpriram a sua etapa dessa encarnação. Mas não cabe a nós julgar. O que cabe a nós, pais, é sabermos que quando criamos filhos, temos que dar amor, conhecimento, respeito,
e religiosidade. Que Deus abençoe todos vocês. Boa noite a todos. Muito obrigado, Almir, pelos ensinamentos de hoje. Muito obrigado pela emoção que nos passou esse estudo. E nós vamos agora, meus irmãos, para o segundo momento, que é o momento do passe. Nós queremos pedir a todos que se coloquem bem nas cadeiras, pedir àqueles irmãos que estão assistindo em casa que também se coloquem à vontade, pedir aos trabalhadores da casa que se posicionem, pedir que a luz seja diminuída um pouco para que a energia possa fluir melhor. E neste momento de concentração, de meditação, nós queremos dizer: Jesus, amigo nosso de todas as horas, Tu que nos ensinastes que onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em Seu nome, lá Você estaria. Te pedimos então, por misericórdia, esteja aqui agora, neste momento. Nos reúne aqui em Teu amor e nos ensina a Te procurar, para que não nos percamos em nossa caminhada. Jesus, naqueles instantes felizes, seja a nossa força, para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis, mas nos momentos amargos seja o nosso socorro, para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Naqueles dias claros, concede-nos a bênção de poder trabalhar em Seu nome e para Vós. E nas noites que passamos em sofrimento, nos esclarece o Espírito para que possamos entender finalmente a lição. Nos ajude para que a caridade em nossa existência não seja vaidade, que prejudica os outros, e para que a humildade em nossos dias não se transforme em orgulho. Auxilia-nos para que a nossa fé não se converta em fanatismo, e para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amável Mestre Jesus, perdoa as nossas faltas e reergue-nos para a lição que precisamos aprender. E sobretudo, Senhor, faça com que entendamos a Vossa divina vontade, a fim de que aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória da luz. Senhor, nos ensina a servir sem perguntar até quando, nos ensina a sofrer sem magoar a quem quer que seja, nos ensina a semear o bem sem pensar nos resultados, a perdoar sem impor condições. Ajuda-nos a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem querer o reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos, em hipótese nenhuma, aquilo que não desejamos que façam para nós. E que o amor e a vontade de Te servir
seja o mais nosso puro sentimento, hoje e sempre. Muito obrigado, Jesus, e que assim seja. Queremos agradecer a presença de todos, que os irmãos possam retornar às vossas casas felizes e distribuir amor para todos. Até a próxima quinta-feira.